Dando continuidade, eu convido aqui meu amigo aqui, o Binho, para fazer aí suas colocações, aí trazer o seu repúdio aí à Lei 13.954. Seja bem-vindo, Binho. Olá pessoal, muito obrigado. Boa noite ao público. Eu preparei uma coisa aqui para falar, um assunto aqui para falar, e hoje até, geralmente eu falo rapidinho, mas hoje, doutor Gilson, eu devo falar um pouquinho mais. Fica à vontade. Depois da sua live eu também falo mais. Tá certo. Então, vamos lá. É um assunto que está bastante aí no nosso meio esses dias aí é a fala do comandante da Marinha, a infeliz fala dele, dizendo que o suboficial foi quem mais foi beneficiado e teve 73% de aumento, tá? Então, eu quero apontar aqui algumas coisas assim até um pouco mais técnicas para a gente nortear nosso raciocínio, tá? Então são 3 pontos aqui que eu vou abordar. A primeira coisa é a diferença entre pontos percentuais e o percentual propriamente dito, tá? Às vezes as pessoas confundem, isso aí não é vergonha nenhuma, tá? Não é demérito nenhum, porque quem não lida com números todo dia pode confundir muito bem isso aí, tá? Se o próprio comandante da Marinha confundiu feio, né? Então tá, pontos percentuais, quando a gente fala em pontos percentuais, a gente está falando do número absoluto na grandeza percentual. Por exemplo, o adicional de habilitação por aperfeiçoamento. Ele era 20% e vai chegar a 45% lá em 2023. Então ele vai aumentar quanto? Ele vai aumentar 25 pontos percentuais, vai crescer 25 pontos percentuais. Para você fazer essa conta, você vai usar as operações de soma e subtração. Tá? Agora, qual foi o aumento percentual disso aí? E eu até lembro aqui daquela tabela que o Dr. Gilson sempre mostra em todas as lives dele. Aí você, no caso, vai ter que fazer uma quantia de divisão ou de multiplicação para chegar a esses valores aí. Por exemplo, no caso do aperfeiçoamento, que vai chegar a 45, você divide 45 por 20, dá 2,25. Subtrai 1, que é o 100% que já tinha, vai ficar 1,25. Multiplica por 100, 125. Ou seja, o aumento só do percentual, tá? Por enquanto eu estou falando só do percentual, ele aumentou 125%, tá? Eu estou explicando isso aqui, gente, porque daqui a pouco vocês vão entender porque eu estou explicando isso aqui para a gente entender o que o comandante da Marinha e outros falam de errado, que eles gostam de falar, tá? Certo? Agora, vocês viram aqui que eu fiz esse cálculo somente do adicional, tá? Agora, quanto que isso aí representa na remuneração inteira do militar, nos proventos inteiros do veterano, na pensão inteira do pensionista, tá? E nesse caso aí, você tem que somar todas as parcelas do pagamento. É tudo aquilo que está lá no contra-cheque. Aí tem o soldo, que não aumentou, tem o adicional militar, que não aumentou, alguns têm compensação orgânica. No caso dos generais da ativa, eles têm a representação, né? Aí teve o tempo de serviço, o adicional de disponibilidade, e para alguns trocou, para outros não. E o adicional de habilitação, que aumentou conforme o tipo do curso, né? Então o que você vai fazer? Você tem que somar tudo. Como era a realidade de 2019, está lá no contra-cheque, está escrito receita, é o que a gente chama de bruto. Soma a nova realidade, que vai ser lá em 2023, vê quanto é que dá e divide. Aí você vai achar um percentual, certo? Então, se o adicional de habilitação ele tem um aumento percentual maior, que é o caso de outros estudos, ele vai representar num todo um aumento maior, mas não vai chegar a 73%. Tá? 73% é o número de pontos percentuais que ele vai atingir. Tá? Então não existe esse negócio de fulano teve aumento de 73%. Quando eu falo com os colegas graduados também, o general teve aumento de 73%. Não teve. Ele vai ter um dos adicionais que vai chegar a 73%. Mas o aumento dele no todo não foi de 73%. Então aí, né, eu andei fazendo os cálculos, estava fazendo umas tabelas e, como o comandante falou, né, o sub foi o mais beneficiado, teve 73% de aumento, o general ficou ali na casa dos 40%, então vamos à verdade, tá? Em média, em geral, quem teve um aumento maior, estou falando do todo agora, da remuneração toda, dos proventos todos, da pensão toda, tá? Foram os oficiais superiores, tá? Coronel, tenente-coronel, esses aí, na média geral, tiveram um índice maior. E logo depois, realmente, vem os subs e os generais, tá? Aí fica em torno de, no bruto, tá? Na receita, no pagamento bruto,
em torno de 30 e poucos por cento. Tá? E agora que nós vamos chegar à questão mais interessante, o ponto mais interessante dessa questão. São os artifícios matemáticos que eles gostam, tá? Que para eles são bastante convenientes para eles justificarem a fala deles. Não o aumento de 73%, que a gente já sabe que isso aí ele errou feio. Ou ele quis mentir, ou ele errou feio, foi mal assessorado, não sei. Tá? Mas errou feio. Ninguém teve 73% de aumento. Tá? Mas o que acontece? Eles levam em consideração, por exemplo, o sub que não tinha altos estudos, e ele vai chegar lá na frente a altos estudos. Estou falando do pessoal da Ativa. Estou falando do pessoal da FAB, que criou o curso a toque de caixa. Estou falando do pessoal da Marinha, que criou o curso a toque de caixa. Inclusive a Marinha deu o curso para veteranos, né, justificando que eles precisavam fazer o curso com urgência porque eles já iam para a reserva. Ou seja, foi um curso que não teve retorno para a Força, não teve retorno para a União. Eles falam que é meritocracia, mas a meritocracia deles é o cara vai embora, vou quebrar o galho dele. Quase a mesma coisa que um veterano, mas vamos lá. O que acontece com aquele sub, no caso aqui do Exército, por exemplo, que já tinha o Chacal, porque o Chacal já existia, ele tinha 30%. Aquela continha, eu estou falando aqui, tá? Uma pessoa pode acompanhar na calculadora, ele tinha 30%, vai chegar a 73%. Se eu dividir 73 por 30, eu vou ter aumento percentual desse adicional, que vai dar cerca de 143%. Tá? Agora, e aquele sub que não tinha o altos estudos, que era o sub da FAB e o sub da Marinha? E aí, do nada, criaram o curso, e ele pode fazer e vai chegar lá na frente, ele saiu de 20 em 2019, 20 pontos percentuais, vai chegar a 73 pontos percentuais porque fez o curso nesse ínterim. Né? Então, quanto é que vai dar? Vai dar 265% de aumento percentual em cima só daquele adicional, que vai refletir no aumento percentual maior no todo, na remuneração toda. Com isso, o que eles fazem? Eles fazem uma média de todas as remunerações dos militares. As forças elas têm que emitir a cada 3, 4 meses um relatório com a média de remunerações por posto de graduação. Então eles pegam o relatório lá de 2019, pegam o relatório de agora e faz essa conta. Só que nesse meio tem alguns suboficiais que fizeram o curso, então tiveram um aumento maior. Com isso eles conseguem chegar a um índice maior, quando eles deveriam, na verdade, fazer em cima da realidade que existia, como se ela não fosse mudar. Né? Aquele sub que tinha aperfeiçoamento, tinha que ser feito o cálculo dele somente com aperfeiçoamento, mas eles não fazem isso. Vai ficar mais claro quando eu der o exemplo aqui, por exemplo, do adicional de disponibilidade. Outro artifício matemático também que eles adoram é que os generais eles já têm mais gratificações. Certo? Eles já têm um adicional maior, eles já tinham altos estudos, certo? Eles já têm a gratificação de representação no caso dos ativos. Então, o aumento do adicional de habilitação para eles representa menos no todo. Certo? Com isso, o índice deles, no geral, fica mais baixo. Isso é tudo matemática, gente. Eu vou dar só um exemplo aqui, tá? Com números, vocês prestem bem atenção. Vamos agora pensar um pouco no adicional de tempo de serviço e no adicional de disponibilidade. Né? Vamos considerar aqui um general da Ativa. Né? Em geral, ele teria um adicional de tempo de serviço maior. Então, lá em 2019, de repente, ele já tinha mais de 20% de adicional de tempo de serviço. Um suboficial, por exemplo, teria coisa de 10% ou 15%. Senão, o cara já... Mais do que isso, é porque o cara já foi para a reserva. Tá? Então, vamos ver. Eu criei aqui um exemplo. Por exemplo, digamos um oficial general, 4 estrelas, com 24% de adicional de tempo de serviço. Tá? E ele passou para 41% de adicional de disponibilidade. De 24 para 41. Vamos agora para a matemática. Em pontos percentuais, quanto que aumentou? 24 para 41, 17. Conta de mais, conta de menos. Certo? E um sub, digamos que ele tivesse 15%. Aí ele foi para o adicional de disponibilidade de 32%. Quantos pontos percentuais? A gente faz de cabeça.
mais 17 pontos percentuais. Está igual, não está? Agora vamos ver em percentuais isso aí. O oficial general que tinha 24% foi para 41%. Então a gente divide 41 dividido por 24, vai dar 1,7, tira 1, certo? Multiplica por 100, isso aí corresponde a 70% de aumento no adicional de habilitação. No adicional de tempo de serviço, mudou para adicional de disponibilidade. E agora aqueles mesmos 17 pontos percentuais que mudou o adicional do sub. Ele tinha 15 e foi para 32. 32 dividido por 15, vai ter que dar 213. 2,13. Tira 1,13, multiplica por 100, 113%. Ou seja, com isso eles acham um aumento maior para o sub. E é em cima desses artifícios matemáticos que eles trabalham. Então, é por isso que eles encontram índices maiores para os subs e adoram falar isso aí. Então, gente, eu sei que é muito técnico, às vezes é difícil de entender para quem não lida assim bem com números, mas é bem isso aí que eles fazem. Ou seja, são artimanhas matemáticas que eles usam para dizer que os suboficiais foram mais beneficiados, mas não é verdade. Beleza, pessoal? Então é isso aí. É isso que eu tinha para falar hoje. Valeu, obrigado. Muito obrigado, Evi. Muito obrigado pelas informações importantes para a família militar. E é sempre bom, né, esclarecer pontos que às vezes aumenta a dúvida, né? Depois que o comandante da Marinha fez aquele pronunciamento ali, né? Infeliz, né, como foi bem colocado aí. Infeliz, que demonstra de alguém que, pelo menos aquele assunto ali, não está com conhecimento, né? Então, às vezes, é melhor a pessoa ficar quieta do que emitir uma opinião.